Entristece o nosso coração essa apostasia que nos foi entregue pela CNBB, que é a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Olá, irmãos, bem-vindo ao Sanctus. Salve Maria, meu nome é Alessandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Campanha da Fraternidade 2021. Uma campanha que esse ano ocorre de forma ecumênica e que vem gerando uma certa polêmica dentro da comunidade católica e com aqueles defensores dos temas abordados pelo documento base da campanha. O documento base também é aquele que está sendo alvo, de toda essa polarização. Se é realmente uma polarização o ato de defender a nossa fé. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que não estou aqui para atacar os nossos pastores, os nossos bispos, exatamente porque não é assim que se vive a tradição verdadeira católica. Quantas vezes nesses últimos anos nós vemos pessoas falando que defendem a tradição católica e atacam o Santo Padre, o Papa, atacam os nossos bispos, e isso não é tradição católica. Não existe tradição fora de Cristo, não existe tradição fora de Pedro, não existe tradição fora do colégio apostólico. Não existe tradição. E o nosso Papa é Pedro e os bispos são sucessores dos apóstolos. Então não existe tradição fora deles. Não existe isso. É cisma querer atacar ou negar a autoridade episcopal desses nossos líderes e pastores. Contudo, na questão da CNBB, ela não é um órgão que compõe o magistério da igreja. Ela é um concílio que reúne os membros, aos quais sim, esses compõem o magistério da igreja. Mas a instituição, enquanto CNBB, não compõe o magistério da igreja. E a campanha da Fraternidade 2021 não é dogma de fé católico. Então é passível sim de críticas, assim como nos garante o Catecismo da Igreja Católica no número 907, onde ele vem trazer uma citação do próprio Código de Direito Canônico. No número 907 do Catecismo, garante a nós, leigos, o direito de questionar nossos pastores quando nós enxergamos ali alguma causa que fere a nossa doutrina, a nossa fé. Assim como diz aqui no número 907, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam os leigos, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre aquilo que diz respeito ao bem da igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e o respeito para com os pastores, levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, darem a conhecer essa sua opinião também a outros fiéis. Ou seja, temos o direito, sim, de questionar pontos específicos que são propostos pelos nossos pastores, mas que não condizem com a nossa fé. Não está em cisma quem questiona a campanha da fraternidade. Até porque a campanha da fraternidade, como eu disse, não é um dogma. Mas está sim em cisma aquele que questiona a autoridade dos nossos pastores. Respondemos ao Núncio Apostólico do Brasil, respondemos a cada pastor em individual responsável pela sua arquidiocese, a cada bispo individual. Então, vamos tomar cuidado para não entrarmos em cisma, para não irmos contra o magistério da igreja. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre os pontos que a CNBB levou em consideração quando surgiu toda a polêmica da campanha da fraternidade. E ela fez um pronunciamento, uma nota oficial, e nessa nota oficial ela inicia com uma passagem que está em 1 Tessalonicenses 5:21, que diz o seguinte: não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. E com essa frase de Paulo aos Tessalonicenses, a CNBB inicia aquilo que ela vem trazer em proposta na nota oficial, de que nós consideremos apenas o que for bom na campanha da fraternidade. Ela vem nos lembrar alguns pontos de que a campanha da fraternidade é um valor que não podemos descartar, alguns temas, e ela afirma sim que alguns temas são contrários à fé e que de fato são um pouco complexos de serem debatidos, principalmente da forma que foi exposto. Fala sobre a questão da ideologia de gênero também na nota, mostrando que a igreja realmente mantém a sua posição sobre o que diz, eu vou falar isso mais à frente, e fala sobre os recursos e os fundos que são recolhidos
devido à campanha que está sendo proposta para ser feita, de que não doemos o nosso dinheiro no dia 28 de março. E ela vem falar um pouco sobre a causa ecumênica e que ir contra a causa ecumênica é ir contra Cristo. Mas será que é realmente isso? Primeiramente, vamos lá pelo início, o que a CNBB quer fazer com que nós entendamos, de que precisamos analisar o texto e ficar com aquilo que é bom. Só que o grande problema desse texto é que realmente não há o que escolher do que for bom. Ele é literalmente uma cartilha revolucionária. Não tem como tirar um ponto bom daquilo. Traz diversos temas, não fala da nossa fé, não fala dos sacramentos, não fala da Eucaristia, não fala de pecado, não fala de pecado com a conversão, fala sim do pecado, de acolhermos o pecador, mas não fala dele se converter, não fala de Jesus, não fala de vivermos na quaresma, o jejum, a penitência, a oração. Então, não fala da nossa fé, não fala de Maria, mas fala de Marielle Franco, não fala de São José, mesmo estando no ano de São José, mas fala de mãe de santo e de terreiro. Então é um documento totalmente contraditório à nossa fé. Já começa pelos autores, que eu vou falar um pouco mais à frente também. E não só a CNBB se pronunciou, como Dom Odilo também se pronunciou, o cardeal Dom Odilo. E vou ler um trecho do pronunciamento dele. A crítica faz perder o foco da campanha, que pretende ensinar o valor do ensinamento bíblico que é de que Cristo é a nossa paz. Essa crítica que está fazendo da campanha da fraternidade fica lá com comentário, comentando umas frases e esquecendo o foco. Cristo é a nossa paz. Eu admito, veja bem, que interessante, eu admito que no texto base há posições que podem ser criticadas, que podem ser não compartilhadas. Eu posso fazer também as minhas observações sobre questões que talvez eu não diria desse modo, mas, pelo amor de Deus, o foco é outro, ponderou Dom Odilo. Então, aqui ele admite que tem pontos que ele não concorda. E agora, continuando o pronunciamento dele. Não esqueça o tema, não esqueça o lema. Não é quem escreveu a campanha da fraternidade que deve ficar no centro da campanha da fraternidade. Quem escreveu o texto base da campanha, que talvez eu não esteja de acordo com uma série de questões, não é isso que deve se tornar o centro da campanha da fraternidade. No fundo, será que essa polêmica toda tem a finalidade de querer enterrar a campanha da fraternidade? Será? Questionou ele. E concluiu o seguinte: ao final, o cardeal Dom Odilo Scherer convida a todos para se preparar para a campanha da fraternidade. Esqueçamos um pouco essa polêmica. Pelo amor de Deus, o que tiver que ser criticado, vamos criticar com serenidade. Mas jogar essa polêmica antes mesmo de iniciar a campanha da fraternidade dessa forma não tem cabimento. Não é de caridade na relação com a igreja e falta com a verdade também. Aqui, nesse pronunciamento, e no pronunciamento também da CNBB, na nota oficial, nós temos diversas problemáticas. A primeira é que eles admitem que não foi a CNBB que escreveu o documento da campanha da fraternidade, porém ela aceitou esse documento. Após ler, analisar, aceitou e nos entregou esse documento. Pode não ter sido ela a autora principal, mas aceitou. E aqui Dom Odilo vem dizer que não importa quem escreveu. Como assim não importa quem escreveu? Como assim não importa alguns pontos que estão dentro do texto? Se fosse assim, poderíamos ter colocado na Bíblia os evangelhos apócrifos, e eles não entraram exatamente porque não eram inspirações do Espírito Santo. E o que está fora da igreja não é inspiração do Espírito Santo. Estão confundindo ecumenismo com irinismo. Rebaixar a nossa fé para que possamos viver uma falsa união, sendo que a união verdadeira, o verdadeiro ecumenismo defendido por João Paulo II, pelo catecismo e por tantos documentos da igreja, é vivermos em comunhão com os nossos irmãos de outras religiões para que eles possam se converter, para que nós possamos levar a conversão a ele e não rebaixar a igreja católica a outras religiões. Não é esse o verdadeiro ecumenismo. E é muita problemática em alguns pronunciamentos, como não considerar os autores, porque se você escreve um texto, você é a cara daquele texto. E é essa cara que vai ser levada. E como não considerar os autores se uma das principais autoras
do texto da campanha da fraternidade, que é a Home Bank, está andando de diocese em diocese, fazendo palestra desde o ano passado. Ela, que é uma das principais autoras, Home Bank, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre ela, está andando nas dioceses ensinando este texto, e ensinando todas as suas propostas, a sua cartilha revolucionária. Alguns bispos afirmaram que a CNBB não é a responsável pelo texto. Só que aí, no dia 23 de outubro, nós temos algo contraditório, porque a própria CNBB lançou em seu site a seguinte nota: Edições CNBB lança texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Em live nessa sexta, 23 de outubro, isso no ano passado. Então, ou seja, aqui já contradiz o que foi dito, de que a responsável não era a CNBB, mas a CONIC. Sim, a CONIC quem escreveu, o que foi responsável pelo texto da campanha deste ano. O que é a CONIC? É um conjunto, uma organização que reúne algumas igrejas cristãs, algumas igrejas, na verdade, no Brasil. E o presidente da CONIC é marxista, o vice-presidente também, a Rony Bank, que é a secretária-geral e é uma das principais autoras do texto base, é feminista, abortista, apoia a ideologia de gênero, apoia diversas outras pautas que são contrárias à nossa fé. E este é o órgão responsável por escrever o texto que, como nós vamos ler aqui, irá guiar as reflexões dentro da Quaresma este ano. Um órgão que não é católico, que não é inteiramente católico, com um texto que não foi escrito por católicos, e está sendo entregue para que pessoas dentro das nossas paróquias e dioceses possam estudar aquele documento. É algo extremamente terrível. É como se os gregos chegassem para os apóstolos e falassem: olha, aqui nós temos alguns deuses, vou deixar alguns documentos aqui para que vocês leiam. Tenha um pouco de relação com o seu Deus também, se você souber olhar de uma certa perspectiva. Ensine para o seu povo. É algo sem cabimento, sem condição, sem uma verdadeira heresia. E o texto dessa nota da CNBB, no dia 23 de outubro, diz o seguinte: nessa sexta, 23 de outubro, a editora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, edições CNBB, lança em live, às 15 horas, o livro do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se uma unidade. Esse é o lema da campanha Fraternidade Ecumênica 2021. Traz como proposta resgatar a importância do diálogo em meio ao contexto de polarização em nosso país. E aqui vem algo muito importante. Lembra que eles disseram lá, como eu já li, que é para a gente desconsiderar, que a gente considerar apenas o que for bom, o outro lado da campanha da fraternidade, e não o texto base, que ele não é importante. Mas aqui tem uma contradição gigantesca com o que foi dito no ano passado. O texto base é um dos principais subsídios da campanha que norteia toda a reflexão proposta para o período quaresmal. E para aprofundar melhor o tema e conhecer mais do texto, o convidado da live é o secretário executivo de campanhas da CNBB, Padre Patrick Samuel Batista. O bate-papo será transmitido às 15 horas no Facebook e pelo canal do YouTube das edições CNBB. Então, primeiro, ele vem com a nota oficial agora pra gente, dizendo que, para desconsiderar o texto, que ele não é importante. Ele não é importante mediante o que é a campanha da fraternidade. Mas, como sabemos, o texto é a base da campanha da fraternidade, a base de tudo aquilo que será refletido durante a campanha da fraternidade, durante toda a quaresma, aquilo que será entregue para as pessoas. E alguns pontos que, por que criticar tanto esse texto, o que traz esse texto? E esse texto, ele literalmente não é católico, ele não é um documento católico, ele não fala da Igreja Católica em nenhum momento. A única vez que cita a palavra católica para pedir dinheiro aos fiéis, no dia 28 de março, e quando cita um dos autores e coloca lá que ele pertence à Igreja Católica. É apenas isso. Não fala de Nossa Senhora, como eu já disse, não fala de São José, não fala de nenhum dogma católico, não fala dos sacramentos, não fala da Eucaristia, não fala de vivermos uma quaresma com
jejum, oração e penitência e conversão, não traz isso, essa dinâmica para a quaresma, essa dinâmica verdadeira. E quando fala de caridade, não é exatamente como como a igreja prega. Quando fala de conversão, não é como a igreja prega, porque não traz a conversão. Traz que devemos acolher o pecador, mas não fala que Cristo convida o pecador a se converter. E aí nós começamos já a problemática dessa campanha pelos autores. Como já disse, uma das principais autoras deste documento, assim como outros, não são católicos. Ela não é católica, uma mulher, a Romy Bank, ela é uma mulher feminista, ela é a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, confessa, se você procurar na internet quem é a Romy Bank, você vai ver quem é essa mulher e as propostas que ela defende. E é esse tipo de pessoa que a CNBB entregou a responsabilidade de, nessa quaresma, guiar o seu povo. É como se o pastor pegasse o cajado, entregasse para o lobo e falasse: olha, leva minhas ovelhas em segurança para o aprisco, e acreditar que as ovelhas chegarão até lá em segurança. Abriram um aprisco e colocaram os lobos lá dentro e querem acreditar de que tudo correrá bem. Vale lembrar que a maioria das pessoas, elas não têm contato, elas não querem ler os documentos da igreja, elas não vão ler, elas não têm esse interesse. Então, se elas pegam um documento escrito por uma protestante, feminista, abortista, e com todos os temas revolucionários, marxistas que ela defende, todos os temas que são considerados heresia perante a igreja, que são contrários à fé da igreja, que são considerados pecados mortais, e que ela traz, até mesmo dentro do documento, de uma forma mais sorrateira, mais implícita, algumas bem na cara mesmo, para que você leia e já veja aquilo, como por exemplo a questão da mãe de santo e outras questões. Mas quando um católico como a maioria, que não estuda a fé, vê este documento e fala: poxa, então é isso que a CNBB me propôs para refletir durante a quaresma, ele vai acreditar que aquilo está correto, que é aquilo que é a fé católica, e não é isso a fé católica. Não é o que está naquele documento a fé católica. Então, a gente conseguem perceber o problema disso tudo? De colocar temas, de colocar pessoas que não confessam a nossa própria fé para falar em nome dos nossos pastores? Não existe isso, não tem condições isso acontecer. Não dá. É como se você pegasse um muçulmano e falou: escreve aqui para mim o que eu vou falar para um católico. Vai ser totalmente contrário à fé, assim como os nossos irmãos protestantes, com todo respeito a eles, mas a nossa fé é contrária. Servimos ao mesmo Cristo, mas são formas de enxergar todo o mecanismo do Evangelho, toda a nossa relação com a igreja é totalmente diferente. Então não tem como misturar as duas coisas. E aí, além dessas questões, esse problema dos autores, no texto, na própria apresentação, escrito pela Romy Bank, na própria apresentação vem fazer uma exaltação, olha bem, vem fazer uma exaltação, a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, colocando isso como uma inspiração do Espírito Santo. Uma reforma demoníaca que dividiu a Europa, que tem condenado até hoje diversas almas ao inferno, foi colocada como uma inspiração do Espírito Santo neste documento, na introdução. A Reforma Protestante está lá falando sobre a Reforma Protestante. Ler esse documento foi assim, extremamente difícil. Mais difícil ainda foi ter que comprá-lo, né, e financiar a CONIC, uma organização que não me representa, que não é católica, que eu não acredito nos valores que ela defende, nas pessoas que compõem ela, e eu tive que financiar comprando através da Amazon o arquivo para poder trazer o vídeo para vocês. E o outro ponto que vem trazer lá, e que a CNBB até na nota ela vem falar sobre isso, é sobre as questões de ideologia de gênero, sobre as questões LGBTQI+, onde eles vêm trazendo também essa problemática para ser debatida dentro da igreja e para ser discutida com os termos exatamente como é proposto numa cartilha da própria militância. Eles vêm trazendo, sim, aqueles jargões, aquelas palavras que são utilizadas e que vão sendo incutidas na cabeça dos nossos fiéis para que se normalize tudo aquilo, que se normalize o pecado. Quando Cristo chama o pecador, ele chama por amor, porque Cristo ama assim a todos e isso é muito lindo. E ele acolhe o pecador. Mas ele convida o pecador também à conversão.
E é exatamente o que a igreja diz aqui. Na Bíblia, a Bíblia condena as práticas homossexuais, sim, e o catecismo também condena essas práticas e convida as pessoas que têm essas afeições a viverem a castidade. E a CNBB até coloca lá de que a igreja não mudou a sua forma de ver a ideologia de gênero e colocou a definição que a igreja entende como ideologia de gênero, e no final daquela definição está escrito lá que as pessoas que têm essas tendências são convidadas a viver aquilo que é o seu corpo, e não aquilo que ela acredita que seja. E é exatamente isso. A igreja convida que a pessoa venha buscar a castidade, venha viver realmente a santidade e essa comunhão com Cristo. Porém, no documento a gente não vê esse mecanismo, essa mecânica de trabalhar essas questões. Lá vê que nós devemos sim respeitar, e isso é óbvio. São irmãos nossos, são cristãos, são irmãos em Cristo nosso. Cristo amou também os pecadores, nós devemos também amar os pecadores, mas não seus pecados. Por isso que a igreja convida sempre a conversão. Então esse documento eu não vejo ele como um documento eficaz, muito menos um documento realmente ecumênico. Não é eficaz, porque não é eficaz a gente atrair pessoas para a igreja. Para quê? Para pagar o dízimo, para dar ofertas? Mas sem a conversão, do que adianta termos a igreja lotada de pessoas que vão ser condenadas ao inferno? Que deixem elas serem condenadas então no mundo. Se é para atrair pessoas para a igreja, que seja para a conversão, para viver a fé, para a comunhão, e não para se condenar, mesmo estando dentro da igreja, com uma falsa doutrina, um falso ensinamento que vai condená-lo ao inferno, de dizer que ele não precisa mudar, não precisa deixar os seus pecados. E o texto inteiro ele vem trazendo pontos bem revolucionários, e ele se fundamenta em alguns pontos bem estratégicos, que é utilizar o amor de uma forma em que nós devemos aceitar a tudo e a todos. Por exemplo, na questão de conversão dos índios, eles acusaram os jesuítas de terem errado, de que não deveria ter convertido os índios. Vejam a gravidade disso, negar o céu aos nossos irmãos indígenas, porque se você não converte, porque Cristo nos diz, somente através dele que há a salvação. É Cristo quem nos diz isso. Não há outro caminho além dele. Então, se nós não ensinamos isso às pessoas, nós estamos proibindo elas, nós estamos fazendo com que elas não tenham acesso ao céu. E isso é algo terrível. E é isso que o documento vem pregar, que nós devemos deixar as pessoas viverem o paganismo delas, viverem as religiões delas como quiser, e aquilo que é a missão da igreja, eles querem que nós não vivamos, que é levar Cristo ao mundo. Eles trabalham esse mecanismo do amor de uma forma que, se você está contra o que está escrito aqui, você é contra o amor, é contra a união, e logicamente é contra Cristo. Então eles fazem esse jogo de palavras para confundir a nossa mente, para confundir a mente de tantas pessoas, para que, se você olha aqui e fala assim, não, peraí, se eu for contra isso aqui, eu estou contra o amor. Aí outro ponto, eles falam lá muito de caridade. Se eu sou contra isso aqui, eu estou contra a caridade. Não é bem aquilo. A igreja sempre viveu a caridade. Somos a maior instituição de caridade do mundo. Não há uma instituição no mundo que invista mais em caridade do que a Igreja Católica em toda a história. E sempre conseguimos fazer isso sem precisar de campanha da fraternidade, sem precisar de nada dessas coisas, sem precisar de ecumenismo. Fizemos isso sim a vida inteira. Nós temos os nossos irmãos franciscanos que provam isso, as irmãs da misericórdia, que também trabalham de uma forma incrível com a caridade e acolhendo aqueles que necessitam. E outras diversas pautas. Quando fala do evangelho, eles, como eu já disse, eles excluem a parte da conversão e colocam a parte do acolhimento. Um exemplo que dá muito nítido lá no documento que eu li, onde eles trazem aquela passagem da samaritana, onde ela vai ser apedrejada, e aquela multidão correndo atrás dela, ela encontra Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas não apedrejam ela. E ali mostra a misericórdia de Cristo. Só que eles param na misericórdia. Eles não mostram a parte que Cristo exorta e convida ela a não voltar mais a pecar. Isso eles omitem, propositalmente, obviamente, porque não interessa a conversão naquele texto. E para aquelas pessoas que escreveram. Não interessa a conversão, interessa a causa. Interessa a luta revolucionária de transformar Cristo, de nosso Salvador, para um revolucionário marxista que luta por aquelas causas devastas e que é paz e amor. E esse não é o Cristo. Nosso Cristo é o Salvador. É o mesmo que diz, venha a mim a todos, mas ele também diz
que pegue a sua cruz, abandone a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Este é o Cristo que nós cremos, o Salvador, aquele que acolhe com carinho, mas tem firmeza para exortar. Aquele que cuida, que lava os pés, mas pegou no chicote quando foi necessário. Este é o Cristo que vivemos, aquele que sabe educar e que sabe também, que sabe amar e que sabe educar. E negam a parte do Cristo que exorta, que convida à conversão, que chama a vivermos aquilo que ele ensina. E aí vem falar do ecumenismo. O texto fala do ecumenismo inúmeras vezes. As notas da CNBB e de várias pessoas que se pronunciaram, autoridades da igreja também, vêm falar muito dessa questão do ecumenismo, mas estão confundindo o ecumenismo com o arianismo. O ecumenismo, como prega a igreja, é quando nós respeitamos uns aos outros de outras religiões, mas o nosso objetivo é sempre a conversão daquelas pessoas. Não é atrair aquelas pessoas para que elas vivam a religião delas daquele jeito, porque nós cremos, enquanto irmãos católicos, que não há salvação fora da igreja, não há salvação fora dos sacramentos, não há salvação fora de Cristo. Não há. A salvação é através deste caminho. Afinal, Cristo é a cabeça da igreja. E Pedro é a rocha a qual Cristo fundou a sua igreja. Então não tem como a gente se desvincular de Cristo e querer a salvação. E sendo a igreja, o corpo de Cristo, não tem como se desvincular da Santa Igreja e querer a salvação. Então é necessário, no ecumenismo, que ele seja um mecanismo para a conversão das outras pessoas que estão em outras religiões ou que são pagãos. Só que eles confundem com o arianismo, que seria rebaixar a fé católica às outras fés, igualar ela a qualquer outra fé, como se fosse uma fé banal, como se fosse algo normal e banal, e que não tem importância, e assim nos rebaixando, atrair pessoas para que vamos viver todos unidos, vamos fazer algo negando a nossa fé. E aí vem a frase, né, que Dom Henrique disse, uma belíssima homilia que ele fez, uma homilia digna de um bom pastor que ama o rebanho de Cristo, e ele diz que se o preço do diálogo interreligioso é negar a nossa fé, vá para o inferno com isso. Então, é o que Dom Henrique vem nos dizendo, e é uma verdade. O diálogo interreligioso, ele não pode jamais nos levar a negar a nossa fé, porque negar a nossa fé é uma heresia tremenda. E aí o que nós vemos quando nós pegamos o final da cartilha, lá do... Olha, já ia falar cartilha revolucionária, mas o final do texto base da campanha da fraternidade, uma proposta de uma celebração ecumênica, onde nós temos lá propostas de ciranda e tudo mais, mas exclui pontos interessantes. Lá se modificou, alterou, trocou ali no lugar onde seria o hino do Glória, se trocou o hino do Glória e colocou um outro hino totalmente não litúrgico, e aí continua aquela celebração, um tanto quanto estranha aquela celebração. Após o Evangelho, onde nós professamos a nossa fé, retiraram o credo apostólico, e colocaram um credo que inventaram ali, que não tem a menor noção, o menor sentido. Não é nada litúrgico ou católico aquele credo, se é pelo menos cristão, né? Ele não é o credo dos apóstolos, não professa aquilo que é a nossa fé, não professa aquilo que está aqui no Catecismo da Igreja Católica e que vem desde tantos catecismos, no Catecismo Romano, não confessa aquilo que vem no Catecismo de São Pio X e tantos outros catecismos. Não professa aquilo que São Tomás de Aquino ensina na Suma Teológica, não é o credo apostólico, aquela aberração que eles colocaram no lugar do credo apostólico. E o pior, pasmem, propõe uma celebração para serem feitas também por católicos, onde não tem a consagração a Jesus Eucarístico. No local eles colocaram uma espécie de ciranda, parecendo uma coisa idiota de criança, e substituíram isso pela celebração eucarística, pela Eucaristia, a consagração, o sacrifício de Nosso Senhor, que é o ápice ali da nossa fé católica, e substituíram a comunhão eucarística. E ali termina com toda aquela encenação, e desculpe a palavra, aquela palhaçada que foi proposta naquela celebração ecumênica. Se é para ter uma celebração ecumênica, ok, vamos trazer todos. Vem, chama todos os pastores, chama todo mundo de outras religiões, vem para a missa, vamos participar de uma Santa Missa como sacrifício que nós vivemos, aquilo que cremos que Cristo nos deixou, e não nos rebaixar e negar a nossa fé para fazer as vontades desse mundo.
E no fim, uma coisa que vem falar também no documento, bem no final, ele vem pedir a doação, né, para a campanha da fraternidade, explica o porquê. E depois nós temos no pronunciamento também da CNBB, ela dizendo para que nós façamos a nossa doação no dia 28 de março. E eles dizem que o dinheiro é revestido à caridade. E o pessoal do Centro Dom Bosco fez um vídeo incrível onde eles mostram que não é totalmente isso que acontece. Que os beneficiados do dinheiro que é doado, na maioria das vezes, são projetos da própria CNBB para difundir o tema proposto pela campanha da fraternidade daquele ano. E depois também, eu convido vocês a verem esse vídeo, eu vou deixar ele na descrição aqui. Vocês podem ir lá ver esse vídeo do Centro Dom Bosco, onde eles mostram o que é feito com o dinheiro, através do site da CNBB, com o dinheiro da campanha. Dinheiro que também, muitas das vezes, é usado para financiar propostas de instituições que não são católicas e com coisas que são totalmente contra a nossa fé. Ficaria muito grande se eu fosse trazer detalhadamente esse vídeo, se eu fosse trazer nesse vídeo todos os pontos ao qual é utilizado o dinheiro que é doado para a campanha da fraternidade. Então convido vocês a verem o vídeo do Centro Dom Bosco, o link vai estar aqui na descrição, podem entrar lá. O vídeo explica muito bem para onde vai esse dinheiro. E uma coisa importante e que eu gostaria de destacar é que acredito que nem todos os bispos e padres viram esse texto base, ou concordam com esse texto base. Com certeza quase nenhum leigo viu esse texto base antes e não concorda com ele. Muitos não concordam com ele, porque não foi apresentado para nós. Então nós nem sabíamos, foi nos jogado aquilo. A CNBB chegou e falou, toma, isso aqui, essa heresia é para vocês refletirem na quaresma. E não foi questionado. Tanto que nós temos bispos que fizeram pronunciamentos contra isso. Como por exemplo, vou estar deixando aqui agora para vocês verem um trecho de um vídeo de uma homilia de Dom Adair, onde ele vem falar um pouco sobre a campanha da fraternidade. Que a sua vida, meu prezado irmão e irmã, seja alcançada por esta bondade confortante de Deus. Não fechemos os nossos corações. Não fiquemos escutando coisas que não têm nada a ver com a nossa fé. Toda essa confusão com campanha da fraternidade, esquece isso. Isso não tem a menor importância para nós. Ele basta. É Cristo. Aqueles que querem velejar contra a doutrina da igreja não terão as suas empreitadas bem-sucedidas. Quem está fora do rumo, quem não segue a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério ordinário da igreja, bate com a cabeça no muro, como tem batido a teologia da libertação, que não tem dado frutos. E muita gente teima nisso e perde tempo porque não descobre a beleza do sagrado, de uma espiritualidade viva, e ficam apegados às coisas passageiras deste mundo sem olhar para o alto. Olhemos para Deus. Ele nos conforta em Cristo através dos santos, dos anjos e através dos seus sacramentos. Creio em Deus Pai. E assim como Dom Adair, outros bispos também já se pronunciaram contra essa campanha da fraternidade. E eu convido você também a se pronunciar. Não aceite essa heresia dentro da sua comunidade. Isso não é católico. Esse texto que foi nos apresentado não é católico. E você pode estar se perguntando, mas é a campanha da fraternidade. Como eu disse, ela não faz parte, não é um dogma da igreja. Ela não é passível de não ser questionada. Ela é, sim, algo que já pode ter tido alguma importância para a igreja, mas há algum tempo não se vê mais esses frutos, não se vê mais algo frutífero. Seria muito mais frutífero a CNBB propor e focar naquilo que a igreja sempre propôs para a vivência da quaresma, que é o jejum, a penitência, a oração. E clamo aos bispos que releiam aquele texto,
Vejam se vocês realmente concordem. Coloque ele frente a frente com o que diz o catecismo, com o que diz o Código de Direito Canônico, com o que diz tantos documentos da igreja, com o que diz os santos. Coloque isso frente a frente à fé católica e veja se é realmente isso que vocês querem entregar para os nossos fiéis, para que se estude durante a quaresma, para que seja a base, assim como vocês falaram no dia 23 de outubro, a base, uma das principais bases para a reflexão do tempo quaresmal. Veja se é isso mesmo, porque com certeza não é, e é isso que eu clamo, que condenem, realmente condenem, como heresia, este texto base dessa campanha, pois é realmente uma heresia. E eu gostaria de lembrar da responsabilidade de vocês. Vocês, pastores, bispos, nossos bispos, são responsáveis por cada alma, por cada ovelha que o Senhor os confiou. E se esse texto levar ovelhas a se perderem ao inferno, vocês são os responsáveis. E serão julgados diante de Deus por cada uma das ovelhas que levarem a se perder. É sério o ministério que vocês assumem e vocês sabem disso. Afinal, quem sou eu próximo a uma autoridade da igreja? Mas eu gostaria de lembrar que vocês são responsáveis por cada alma que o Senhor os confiou e que serão julgados por perderem essas almas. E gostaria também de lembrar um pouco sobre a missão da igreja. A missão da igreja não é essa missão revolucionária, não é essa missão material. Fazemos a caridade, mas a caridade visando o bem espiritual, para atingir, para a conversão aquelas pessoas que estão em situações de necessidade, para que assim elas tenham uma vida plena em Cristo. A nossa missão é espiritual. A missão da igreja é levar almas para o céu, é levar almas para Cristo e lutar bravamente aqui na terra contra as empreitadas de Satanás e do inferno. É combater o inferno e Satanás neste mundo. Essa é a missão da igreja. Não é essa missão revolucionária, marxista, política, totalmente política. Não é política a missão da igreja. É a missão espiritual. E gostaria de deixar isso claro, porque não é eu que digo, é os nossos próprios documentos, a Bíblia que diz. Nossa missão é espiritual, é combater as obras de Satanás nesse mundo. Então, não vamos confundir essas propostas políticas, essa politicagem da fé com a missão real da igreja. Não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é espiritual. E sobre aqueles que atacam a nossa fé, que querem invadir a igreja e propor as suas propostas demoníacas para nós, sobre todos aqueles, independente de quem seja, que vem atacar a nossa fé, não vão prevalecer. A igreja, eu gostaria de lembrar que nós somos a Igreja Católica, a religião, uma das religiões mais perseguidas do mundo, se não a mais perseguida da história. A igreja dos mártires, de pessoas que derramaram seu sangue e não negaram a sua fé. Senhores bispos, ao olharem esse texto que vocês nos propuseram para ler, imaginem o que pensaria hoje os mártires que se negaram a recusar Jesus Cristo, que não recusaram, que não negaram a sua fé, que não negaram aquilo que acreditavam e deram a sua vida e o seu sangue por Cristo, vendo vocês abrindo as portas da igreja e entregando essa apostasia para que o nosso povo veja e perca a sua alma. Imagine esses mártires que deram a sua vida vendo essa palhaçada que está sendo feita. Será que não sentem vergonha de entregar um texto como esse para que nós possamos refletir? Então, que nós possamos realmente ter essa coragem. Nada prevalecerá contra o sangue de Cristo. Eu vou deixar um vídeo aqui também na descrição, de Dom Adair também falando sobre isso. Nada prevalece contra a Igreja de Cristo. Nenhum dos nossos inimigos prevalecem contra a Igreja de Cristo, pois nós somos fundados por aquele que é a salvação do mundo. E nada pode prevalecer contra ele. Então eu vou deixar esse vídeo também na descrição. Entra na descrição do vídeo aqui. Tem o link lá. O vídeo de Dom Adair, onde ele fala uma reflexão belíssima, onde nenhum inimigo da igreja prevaleceu sobre ela e ela sepultou todos os seus inimigos. E todos vocês que atacam a Igreja Católica, ela verá o sepultamento de cada um de vocês um dia. Todo mundo vai passar um dia, mas a igreja permanece firme, pois estamos firmes na rocha que é Cristo, nosso Senhor. E aos irmãos católicos, os leigos católicos, eu lhe peço de todo o coração que atacar esse texto demoníaco é sim algo louvável e protegido pelo catecismo, mas negar a autoridade dos nossos pastores e o magistério da igreja é um cisma e um pecado gigantesco. Então não caiam nesse erro. E ao invés de ficarem aí divulgando que nossos bispos são
comunistas e tantas outras coisas, reze pelo seu bispo, pelo seu pároco. Eu te convido agora que nós possamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria pela CNBB, pelos nossos bispos, pela Igreja Católica e pela conversão do nosso clero e do nosso povo. Afinal, se você, leigo, quer criticar os nossos pastores, eu lhe pergunto, e a sua conversão diária? Como está? Está vivendo a santidade? Você tem autoridade espiritual para questionar os nossos pastores? Você já é um santo? Se não, então reze pela sua santidade antes de qualquer coisa, porque o que pode vencer qualquer erro de qualquer um dos nossos pastores ou de qualquer um dos nossos irmãos é o nosso exemplo de vida, é o nosso exemplo de buscarmos realmente a santidade. Então eu te convido a rezar comigo um Pai Nosso e uma Ave Maria, para a sua conversão e para a conversão do nosso povo e dos nossos pastores e do clero. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gostaria de te pedir que curtisse esse vídeo, que pudesse compartilhá-lo e continue todos os dias rezando pelos nossos pastores e pelo povo de Deus e principalmente pela sua conversão. A sua conversão diária pode inspirar pessoas a viverem a fé católica ainda mais profundamente. Então, que Deus nos abençoe e curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal também, envie esse vídeo para os seus amigos para que todos nós possamos ter ciência de tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus nos abençoe.